Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Eu não sei se você já ouviu, mas há um provérbio chinês que diz o seguinte: palavras são como flechas. Observe bem onde você vai atirá-las. Esse provérbio reflete o ensino da palavra de Deus que é dito pelo pregador ou Eclesiastes. E pensando numa vida melhor, eu gostaria de hoje pensar com você o seguinte princípio: a vida é melhor, a sua vida é melhor, a minha vida é melhor quando aprendemos a ouvir mais e a falar menos. Essa verdade foi ensinada pelo pregador, quando Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e verso 2 o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. É interessante que o contexto que Salomão descreve esse princípio é de alguém que vai para o templo adorar a Deus. Alguém que vai ao templo, mas também está em desespero, está passando por um problema, uma dificuldade, ele não descreve bem o que está acontecendo. Ou tem um objetivo, quer alcançar algo, e ele faz uma promessa para Deus. Mas ele faz uma promessa para Deus impensada. Fala demais e fala o que não deve. E ele diz para que essa pessoa e também para nós: você deve ter cuidado na presença de Deus. Cuidado com o que você fala. É melhor você ouvir do que falar. Ora, essa é uma verdade para a vida. Há muitas pessoas que não sabem ouvir. Falam pelos cotovelos, mas não têm a capacidade de ouvir. São pessoas que não têm a capacidade, por exemplo, de aprender. Vamos dar alguns exemplos aqui. Quantas vezes há confusões no meio da família, entre esposo e esposa, entre marido e mulher, porque não sabem escutar um outro. Às vezes mal ouvem alguma coisa e já estão revidando, já estão falando, já estão fazendo 3, 4, 5 palavras contra, e às vezes depois diz: ah, era isso que você queria dizer? O que significa? Que é uma pessoa que ainda não aprendeu a viver melhor. Muitas vezes você talvez já passou por ocasiões onde você está conversando com alguém e alguém passou e ouviu um pedaço, uma palavra, alguma coisa e já veio e se meteu e falou, e depois as pessoas ficaram olhando e... sim, mas o que isso tem a ver? Não, mas vocês não estão falando disso. Não, nós não estamos falando disso. Aí a pessoa fica sem graça. Não, eu pensava que era sobre isso. Exatamente, por quê? Porque há muitas pessoas que não têm a capacidade no sentido de aprendizado, de ouvir primeiro, perceber o que está acontecendo, perceber o que está sendo dito e depois, se necessário, emitir uma opinião. Muitas vezes a gente começa a ouvir uma história ou começa a ouvir alguém falar e imediatamente já sobe a nossa raiva com aquilo e tal, e já começamos a revidar e nem sequer esperamos para ver o desfecho da notícia. Às vezes os pais são bons em fazer isso. Às vezes os filhos começam a falar, eles já começam a revidar e nem esperam para ver o desfecho do relatório. É por isso que Tiago, quando está escrevendo aos irmãos, na sua carta ele diz o seguinte no capítulo 1, e ele diz a seguinte frase para cada um de nós: todo homem seja presto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Exatamente isso. Ele diz: olha, todo homem esteja pronto, presto para ouvir. Porque às vezes quando nós paramos para ouvir, nós começamos a entender muitas vezes a situação do outro. Tem pessoas que são inegociáveis ou irreconciliáveis porque não conseguem ouvir os outros. Eles não conseguem ouvir a opinião, não conseguem ouvir a sugestão e não conseguem nem ouvir críticas, né?
E aí, ao invés de crescer, de aprender, de desenvolver na vida, infelizmente, continuam os mesmos ou piores. E no contexto que Salomão diz, ele vai muito mais além, muito mais profundo. Deus é um ser pessoal, é um ser com o qual nós podemos nos relacionar. E é justamente porque é um ser pessoal com o qual nós podemos nos relacionar, mas é um ser que sonda mentes e corações, que sabe todas as coisas, é que na presença dele nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar e prometer. É interessante porque isso me lembra uma história no Antigo Testamento, no tempo dos juízes. O homem chamado Jefté foi chamado, convocado por Deus para liderar as tropas do seu povo, para libertar o seu povo da mão do opressor, dos inimigos. Jefté, na ideia de agradar o Senhor, precipitadamente faz um voto. Senhor, se eu for a esta guerra e voltar vitorioso, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa e ao meu encontro, eu oferecerei como oferta ao Senhor. Jefté foi, ganhou a guerra e quando ele voltou, sabe quem saiu ao encontro dele? A primeira pessoa, a sua única filha. Quando ele viu aquilo, caiu no chão e rasgou as vestes, porque só então percebeu a tolice que fez de prometer algo para Deus impensadamente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima terça-feira. Mas pare um pouco para pensar. Você tem procurado aprender ouvindo os outros? Você tem procurado ter uma vida melhor? Porque a vida é melhor quando nós aprendemos a ouvir mais e a falar menos. Paulo nos ensina que no muito falar não falta transgressão. Às vezes, quando falamos demais, falamos o que não devemos, falamos coisas muitas vezes que são até contra a vontade de Deus, contra os preceitos de Deus, que são pecados contra Deus. Sim, diante de Deus principalmente e diante dos homens, precisamos ter cuidado quando abrimos nossa boca. Precisamos ser pessoas que estão prontas para ouvir, prontas para aprender. E depois que aprendermos, termos cuidado ao ensinar. Salomão não é contra nós falarmos ao momento certo de falar, mas aquele que já aprendeu a ouvir mais e a falar menos, com certeza tem uma vida melhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um bom dia.